Graça e paz, igreja, boa noite. Hoje nós teremos o nosso culto desta forma, online. Espero que você e tua família estejam reunidas para meditar na palavra de Deus, para celebrarmos o nome do Senhor e para deixar que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Como sempre, nós estaremos dando início, nos consagrando em oração. Então eu convido a você a orarmos juntos, em nome de Cristo Jesus, consagrando a tua vida, a nossa família, diante do Senhor neste momento. Oremos. Santo Deus, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, nós queremos, Senhor Deus, lhe render graças e honra. Nós queremos, Senhor, nesta noite, ó Pai, na comunhão da tua igreja, Senhor Deus, clamar-te, Senhor, e celebrar-te, ó Pai, lhe dando, Senhor Deus, toda a honra, glória e todo louvor. Que teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, em cada coração, Senhor Deus, que neste momento se consagra para estar na tua presença. Em Cristo Jesus, ó Pai, o nosso maior desejo é estar na tua presença. Fala conosco esta noite, Senhor. Oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja. Bom, nós estamos passando por essa situação todos, e nós precisamos atentar para as Escrituras Sagradas, para saber o que está acontecendo com as nossas vidas, o que está acontecendo neste mundo. E precisamos nos orientar pela bússola que Deus nos deu, que é a sua palavra, é a Escritura Sagrada, está aqui. E eu costumo dizer, tudo está escrito. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é soberano sobre a história da humanidade nessa terra. Ele era, é e sempre será o mesmo. Ele está hoje no controle de todas as circunstâncias. E Ele deixou a sua Escritura Sagrada, a Bíblia, para que pudéssemos conhecer um pouco mais sobre a revelação de quem Ele é. Sobre Cristo Jesus, a graça de Deus manifesta nessa terra. Então, todas as circunstâncias que passarmos na nossa vida, na nossa geração, tudo o que acontece no mundo, pode ter certeza absoluta. Deus está no controle e Deus nos avisou. Está na Escritura Sagrada e nós precisamos entendê-la. Por isso, em nome de Cristo Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo nessa noite, com a tua família, e medita nesta palavra. Mas não fique somente no ouvir essa palavra, coloque em prática na sua vida. A humanidade, quando tem esse tipo de problema na história, sempre vai procurar um culpado. Então, já tem gente falando e com seus argumentos, que o culpado disso são os chineses, é o governo chinês, tem sua culpa também. Muitos colocam culpa em várias situações, nos animais. Tem gente agora querendo matar os morcegos lá na China, porque é o hospedeiro. Bom, a gente sempre procura culpado para alguma coisa, né? A humanidade é a culpada, o pecado é o culpado. E nós precisamos entender desta forma, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos assumir os nossos erros, reconhecer os nossos erros e mudar a nossa atitude, mudar o nosso estilo de vida, os nossos maus hábitos, e buscar fazer sempre tudo em nossa vida segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Então, por que tudo isso está acontecendo? Isso não é novidade na história da humanidade. Outras pestes, doenças se manifestaram em outras épocas, outras gerações. E todos, sem exceção, sempre procuraram os culpados. O que Deus está fazendo em nosso meio? O que Deus está fazendo na sua vida? Por que você está passando por esta situação? Por que as pessoas estão passando por essa situação? Nós precisamos entender. Cristo, Ele foi a palavra viva em nosso meio.
Quando Cristo esteve em nosso meio, há mais de 2000 anos atrás, a pregação de Cristo precisa ser entendida ainda hoje. Cristo tinha urgência em ministrar, em pregar, e era um único tema, era uma única pregação em todo o tempo. A pregação de Cristo era: arrependam-se, reconheçam os seus erros, reconheçam o quão longe você está da vontade de Deus, e reconhecendo isso, arrependam-se. Cristo pregou sobre isso, pela urgência, porque Ele dizia: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, já está na hora. Ele tinha consciência do tempo dele, dessa passagem que ele teria aqui nessa terra, da revelação de quem era o próprio Deus encarnado. Essa revelação veio, e a Bíblia nos diz que o povo que estava em trevas, ao se aproximar da luz, se desviavam dela e continuavam eles na escuridão, porque desejavam permanecer da mesma forma que eles viviam antes, nas trevas, fazendo coisas que desagradavam ao próprio Deus. Viram a luz, mas preferiram as trevas. E a pregação de Cristo, a pregação de João Batista, que veio antes de Cristo, e a pregação que deve ser da igreja hoje, é: arrependam-se. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Arrependam-se dos seus maus hábitos, de todas as ações, atitudes que desagradam a Deus. Separam-se para Deus. Renovem a mente. Pensai nas coisas do alto, agindo segundo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. O culpado de tudo o que está acontecendo é o ser humano, que em trevas ainda deseja viver em trevas. Não se arrependem dos seus erros, voltam a praticar a cada dia, a cada instante, os seus maus hábitos. Então a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, é uma pregação que deve conduzir as pessoas ao arrependimento genuíno, verdadeiro, um arrependimento que gere frutos. A igreja, ela está neste mundo para pregar este Evangelho a toda criatura, pregar aquilo que Cristo nos ensinou, pregar aquilo que Cristo nos mostrou com as suas atitudes, viver segundo Cristo. Um novo coração, um coração diferente, transformado, restaurado, transplantado. Um novo coração, uma nova vida. É viver a palavra de Deus, é viver o Evangelho. As pessoas não querem mais no mundo ouvir somente falar. As pessoas não estão cansadas de crentes que pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Somos falhos, erramos, tropeçamos no meio do caminho, mas assim como Davi errava, tropeçava, Davi era segundo o coração de Deus. Deus se agradava de Davi, por quê? Porque Davi sabia se arrepender rapidamente, desejava ardentemente não perder a presença de Deus por causa dos seus erros e tropeços. Estamos neste mundo, mas não podemos ser cidadãos deste mundo. Estamos neste mundo, estamos aí muitas vezes no meio de pessoas que querem
viver de qualquer jeito as suas vidas, donos de si mesmos. Mas nós não podemos ser desta forma. Nós fomos comprados por um preço alto, o sangue de Cristo na cruz. Nós somos pertencentes ao nosso Senhor e Salvador Cristo. E Ele nos ordena a pregar o Evangelho cru e nu. Ele é muito mais do que ir para a sacada e emocionados por uma situação externa, cantar louvores. É muito bonito, sim, é muito bonito, é emocionante. Mas depois que passar, e se passar essa situação, eu creio que vai passar em nome de Jesus, será que as pessoas vão para a sacada novamente? Quando as coisas voltarem ao normal, será que vão para a sacada cantar todo um condomínio? Sabe, seria maravilhoso se fosse verdade. Então a pregação da igreja vai muito além disso, porque mudar atitudes, mudar hábitos, maus hábitos, atitudes contrárias à vontade de Deus, sabe, a emoção, ela termina, ela passa, sentimentos são passageiros, mas arrependimento genuíno não. Arrependimento verdadeiro, você nunca mais comete aquela falha, aquele erro. Você se fortaleceu pela força de Deus, de Cristo em você, pela força do Espírito Santo, e evita cometer os mesmos erros de antigamente. É uma nova vida, novidade de vida, dia após dia, desejoso em agradar o coração de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, uma nova vida. Essa é a mensagem do Evangelho, esse é o amor de Deus, porque o ser humano é culpado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e da sua presença. Esse já foi o julgamento para todo ser humano, mas o amor de Deus revelou quem Ele era em Cristo Jesus. Cristo é a graça de Deus sobre as nossas vidas, mas é entender que nós não somos merecedores. Graça é o favor de Deus sobre as nossas vidas, mesmo não sendo merecedores. E receber dessa graça é entregar a nossa vida futura, o hoje, para frente, nas mãos do nosso Senhor. Pela graça sois salvos, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. É assim que nós devemos nos portar, igreja. Não nos emocionar somente com aqueles que estão lá passando por uma situação. Eu não estou dizendo que isso não seja uma atitude cristã, mas é além disso. Você tem pregado a esse vizinho com palavras e com a sua vida? Você tem dado o bom exemplo de um verdadeiro cristão? Você tem vivido segundo a vontade de Deus, anunciando o Evangelho a todos aonde Deus te colocou? É isso, é além disso. Sim, é legal, é bonito o que está acontecendo, as pessoas, mediante todo o problema, buscando a Deus. Alguns mandam mensagens: pastor, estamos vivendo o fim dos tempos. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos desde o tempo dos apóstolos, desde que Cristo foi assunto aos céus e enviou o Espírito Santo dele sobre toda a carne, sobre toda a sua igreja. A partir dali, já começamos a viver o princípio das dores de Mateus, capítulo 24. Desde ali até hoje. Não é por causa de um problema de saúde mundial, não é só por isso. São sinais da vinda de Cristo. E nós precisamos ser rápidos. Nós precisamos ter um senso como igreja de urgência a ministrar que é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus.
Onde você for, é chegado o reino dos céus. E este reino, ele é diferente deste mundo. Por isso não tem como ficar neste mundo, ser deste mundo e ser do reino de Deus. É necessário. Esse reino de Deus nos traz mudança, transformação, quando vivemos nele. E nos traz também a paz, em meio a toda essa confusão, todo esse caos causado pelo pecado no mundo. Cristo nos traz a paz. Ele nos diz: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. É essa paz que nós temos no nosso coração. Precisamos ser obedientes aos governantes, conforme a palavra de Deus nos ensina. Precisamos ser obedientes, sim. Seguir as leis dos homens, sim. Precisamos. Mas em todas as circunstâncias externas, ou aquelas que estão internamente aí no teu coração, na tua mente, em todos os problemas, em todas as confusões, nós precisamos e encontramos quando buscamos a paz de Cristo. Então eu venho através desse vídeo falar com você. Busque a paz do Senhor, a paz de Cristo sobre a sua vida. Medite nessa palavra. Não ponha culpados, como tentaram culpar muitos. Não é a China culpada. Tem sua parte? Tem, porque China é humanidade. A culpa é da humanidade pecaminosa. Mas nós temos que mostrar a este povo que existe um povo, sim, um povo que busca a presença de Deus todos os dias em sua vida, um povo que anuncia o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, que diz: arrependam-se. Lucas capítulo 13, eu vou ler aqui para vocês. Acompanhem por favor a leitura e vejamos o que Cristo prega na sua urgência em arrepender, que as pessoas se arrependerem. A pregação de urgência: arrependam-se. É essa pregação que nós temos que pregar aos nossos vizinhos. É essa pregação que nós devemos pregar quando tudo isso passar, sempre, porque Cristo está voltando. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1 diz: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido desta forma, por terem morrido desse jeito? Digo a vocês que não eram. Se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão, morrerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então aqui são duas situações. Uma que o povo contou a Jesus que estava acontecendo, que mataram os galileus lá durante o momento que eles estavam ofertando, sacrificando a Deus. Pilatos mandou matar e mataram, e misturou sangue e tudo. E a outra situação aqui que o próprio Jesus diz a eles sobre um acidente que ocorreu, que a torre de Siloé caiu, desabou e matou 18 pessoas. Tanto eles lá quanto esses, e quanto todo mundo de Jerusalém, entre os galileus também, na Galileia, todos eram culpados. Se não se arrependerem, morrerão de uma forma ou de outra. Então, é essa a situação. As pessoas podem estar se sacrificando, buscando de alguma forma, mas a palavra de ordem, a palavra que Cristo deu à igreja a ser ministrada é: arrependam-se. Que você possa entender essa palavra, que o Espírito Santo de Deus lhe convença desta palavra nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, o tempo está se esgotando aqui na gravação.
Ainda não temos o suporte para fazer uma live aqui na igreja, mas em breve, se assim continuar a situação, nós estaremos transmitindo através de live. Deus abençoe a sua vida. O meu WhatsApp está disponível para tirar qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre esta mensagem ou sobre qualquer outra situação. Deus abençoe sua vida, tenha uma boa noite, uma semana abençoada na presença de Deus, aí na sua casa, seja obediente às determinações do nosso governo e que, pela misericórdia e graça do Senhor, possamos passar com paz no nosso coração e muita fé em Cristo Jesus, por esta situação que o mundo está vivendo. Deus, Ele tem um propósito para tudo isso. Deus abençoe, boa noite, fique em paz. E eu estou no WhatsApp a partir de agora para responder suas perguntas em nome de Cristo Jesus. Paz, até mais.